TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Estamos aqui começando mais um de bem com o Pão, né? Hoje com estilo quinta ao vivo, sentadinho, aqui ó. Nós estamos aqui gravando, né? O De Bem com o Pão já para você que está aí desfrutando dessa programação. Toda sexta-feira às 22 horas você acompanha o De Bem com o Pão, como também terça-feira, durante a programação, a reprise do programa de sexta. Muito bom? Hoje estamos aqui conversando com Cleider Alfaia, né? Recentemente assumindo um ministério, empossado de vez, assim, né, Cleider? Agora com unção e tudo, né? O Ministério de São Paulo. E tá aí. Tudo bom, Cleider, contigo? Tudo bem, graças a Deus, irmão. A gente tá aí para servir, para honra e glória do Senhor. E participando de mais um programa aí de Bem com Pão, né? Cleider já é nosso sócio aí, deve ser o que? A terceira, quarta vez participando com a gente? Tem uns programinhas aí, mas bem legal. A gente sempre é bom falar, né, do material e sempre é bom participar e realmente cooperar com o Espírito aí nessa grande obra, né? Que é a TV Menorá, que são essas programações que visam a edificação do corpo de Cristo. Assim como Quinta ao Vivo, assim como Janela do Céu, assim também como Não Fui Desobediente à Visão Celestial, né? Que ocorre ao vivo. Na quarta-feira, às 11h30, Café com Cristo, enfim, todos os programas aí que tem. E é muito legal esse trabalho que o Marcelo está fazendo aí junto com todos nós aí da TV. Claro que a gente tem outros encargos, tem os grupos familiares, tem agora a igreja em São Paulo, mas é sempre bom a gente fazer essas visitas que eu também faço e a gente poder gravar e trazer, eu digo trazer porque a gente entra dentro da casa, né, dentro da casa dos viewers, como diz o Marcelo Caldas, né, os telespectadores, levar vida, né, para os nossos irmãos, sempre testemunhos e poder captar, né, essas entrevistas com a unidade móvel. E eu vejo que o Janela, assim como também o Quinta e também agora o De Bem, tem feito esse trabalho assim, de buscar capturar essas entrevistas aí, para que possa enriquecer muito mais a programação na TV Menorá. E glória a Deus, né, irmão? Amém por isso. É verdade, é muito bom ali, é muito bom a gente ter a sua companhia sempre com a gente aí. Esse é um trabalho que nos gratifica quando a gente recebe o retorno de vocês aí nos acompanhando, assistindo, dando o retorno pra gente aí. É muito bom, a gente sabe aí das pessoas que estão acompanhando, daqueles que estão linkados com a gente, assistindo aí, acompanhando. Cleider, nós podíamos aproveitar hoje aqui o Cleider, nesse momento que está aí, né, de liderança. Já tinha uma liderança, né, Cleider? Já tinha um encargo, um chamado. Mas agora que já tem assim, essa liderança empossada, vamos falar um pouquinho sobre materiais de liderança? Né? A gente tem muitos materiais aí na Igreja de São Jesus Cristo, que tem muitos materiais que são distribuídos pela editora Vento Sul, que falam desses encargos. E aí temos a apostila ministerial de pastor, nós temos aí inclusive o programa Não Fui Desobediente, que é um programa direcionado já para aqueles que têm encargo de liderança também, tem um CD em MP3 aí também chamado Liderança, e uma vastidão de material que nos ajuda muito aqueles que têm esse encargo a receber a orientação de Deus, do Senhor, de como levar o seu rebanho, de como conduzir eles para os pastos verdejantes. E aqui nós compartilhamos com o Cleider, já com essa missão aí de São Paulo. Antes encabeçava aí Barueri, São Paulo, agora tem um direcionamento, tem um foco, né? E o que eu vou dizer que não diminui em nada, que a população de São Paulo é enorme. É só por Deus mesmo, irmão. Sabe que estabelecendo o modelo do monte é algo que Deus, né? Deus proveu para nós aí esse livro, estabelecendo o modelo do monte, que realmente está ali destrinchado, né? Como diz o nosso apóstolo Sérgio Roberto Alves, que realmente está ali todo o processo de como Deus quer e espera que todos venham a fazer e desenvolver.
esse trabalho em cada cidade, né? E um ponto que eu sinto do Senhor assim de compartilhar hoje, assim, forte, é a base disso tudo, né? É a base dos exércitos, do presbitério, a base dos exércitos, a base das tribos, que ou são, né, os grupos familiares, né? Então, eu tenho certeza assim que muitos perguntam o que são grupos familiares, né? As pessoas são aqueles momentos de intimidade com o Senhor nas casas das pessoas. Então, o grupo familiar ele ocorre então semanalmente nas casas, num período de 1h30. Existe uma agenda desse grupo familiar, você que não conhece ainda, e você tem essa agenda para que Deus possa fluir na tua casa com ordem. E essa ordem que inclui uma oração inicial, ler a palavra, né? Então, uma oração de palavra inicial, depois uma oração, louvores, tem ali um nutrivídeo, depois uma palavra ministerial ali, no caso, regando, né? No caso, o coordenador regando aquele nutrivídeo, ou alguma dúvida, ou algum testemunho, alguma dúvida específica ali, mas já em seguida os grupos de 3. E essa agenda, assim, ela possibilita, eu vejo, na intimidade dos lares, né, o tirar dúvida. Tirar dúvida e também no grupo familiar, que ocorre, então, nas casas que se dispõem, por exemplo, terça-feira à noite, uma vez por semana, né? Por exemplo, 20 horas toda terça-feira ou toda quinta-feira, poder reunir os familiares, né, poder convidar os familiares, convidar os vizinhos para falar de Jesus. Porque eu vejo que hoje a gente tem tanto convite a falar de tanta coisa, a falar mal de autoridades, a brigar, a contender, e a gente realmente não fala de Deus. E eu vi que essa estratégia que é divina, né, que existem passagens bíblicas que falam disso, faz com que hoje, né, nesse momento contemporâneo, esse momento que nós vivemos, né, faz com que a gente possa lembrar de que nós temos um Cristo. Nós temos o espiritual, a gente cuida muito do físico, cuida muito assim dessa parte alimentar, né? Mas a gente não pode viver sem cuidar do espiritual, né? Porque o espiritual, o físico, o mental, enfim, cuidar existe um equilíbrio necessário hoje, né? Deus diz para a gente cuidar do corpo, mas a gente precisa muito mais do que do corpo, cuidar do nosso espiritual, porque é o que nós vamos levar para a vida eterna. Tudo que a gente acrescentar hoje, tudo que a gente conseguir comer, se alimentar aqui do espiritual, do Senhor, da palavra de Deus, nós vamos levar para a eternidade. Então, aqui no natural, nós não vamos levar nada, né? As coisas estão aqui para usar. Mas olha só como é que é, né? Eu vejo, irmão, que no mundo é o contrário. Tudo nos distrai, tudo nos leva para o agora, tudo nos leva para o natural, tudo nos leva para adquirir coisas, bens materiais, os manjares, né, desse mundo, e esbanjar também esses manjares, né? Mas eu vejo assim e a gente acaba esquecendo, e a gente acaba andando na contramão de Deus, né? E Deus quer que a gente ande na contramão do mundo. Então, como fazer isso, se não realmente indo para a palavra de Deus, né? E como fazer isso? Então, Deus deixou essa estratégia dos grupos familiares, deixou essa estratégia para que as famílias pudessem se fortalecer na palavra, entre pais e filhos, familiares, parentes, vizinhos, né? E que a própria unção divina pudesse estar naquele lar durante a semana toda, podendo estar abençoando aquela casa, quando aquela casa abre a porta, que significa, eu creio assim, abrir a porta do seu coração, para que aquele grupo familiar, aquela família venha a ser abençoada com a palavra de Deus. E então aquela família passa a lembrar de Deus, primeiro passo é lembrar de Deus, passa a entender que Deus existe e quais são os pensamentos de Deus, para aí sim procurar então se viver segundo os preceitos e desígnios de Deus. Aí então começa a ser um processo muito interessante, na qual nós estamos vivendo e fazendo parte disso. Essas programações vêm todas a regar, mas veja bem que tudo é um processo de Deus que ocorre nas nossas vidas, mas Deus espera que a gente se coloque à disposição para isso acontecer. E não é algo tão imediato, né? É algo por fé. Então a fé precisa existir na minha vida, precisa existir na tua vida e na vida de quem está nos assistindo, né? Porque a obra, né? O irmão está falando obra.
São Paulo, são 12, 15, 17 milhões. Ah, só isso? Não tem como um ser humano fazer uma obra dessas, mas Deus pode fazer, né? E Deus está fazendo. E eu preciso entender que a obra é de Deus e Deus vai fazer segundo a vontade dele, mas eu preciso entender que eu preciso seguir o modelo de Cristo para fazer essa obra com paz interior, seguindo a unção interior e seguindo a direção de Deus. E assim, Deus vai guiar os seus, assim como guiou um, daqui a pouco guia 3, daqui a pouco guia 10, daqui a pouco está guiando 100, 150, 200 membros, a esses 200 a estarem já encontrando mais 200 numa cidade, a levar a visão celestial, né? A levar a verdade, e detalhe, não só a salvação, mas uma verdade plena. Então, o Senhor entra nas famílias, não só no oba-oba, não só na salvação, estou salvo, né? Mas entra para ficar. Então, o grupo familiar, ele entra dando uma estrutura que está escrita em Mateus 28, né, 19, 20, quando ele fala ensinando-os tudo que você tem ordenado, ensinando-os. Então, é algo muito... e eis que estou convosco. Então, é um detalhe, né, fundamental, que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer Deus, todo mundo quer, que é uma lembrança de Mateus 6,33, né? Buscai, pois, o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. Então, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer Deus. E eu vejo assim que Deus também quer nos dar. Amém. Mas quanto nós estamos dando para Deus? Né? Quanto nós estamos sendo fiéis a Deus? Então, Deus, ele acaba estabelecendo esse modelo que já existe e oportunizando a cada um de nós a fazer parte. Mas veja bem, nesses 8 anos aí que eu estou envolvido nos grupos familiares, eu vejo assim, é por fé. É por fé, porque tem grupos que vão, tem grupos que vêm, tem grupos que ficam, tem grupos que se desenvolvem, mas nessa caminhada, as pessoas que Deus quer estão ficando. E as pessoas que Deus realmente tem um propósito, estão, além de ficando, estão se desenvolvendo e multiplicando o cristianismo. Então, o grupo familiar é uma bênção, porque entra Cristo na casa e eles vêm para ficar. E falando sobre o grupo familiar, aí que o irmão está tocando, fala um pouquinho para nós da rotina aí, porque eu creio assim que o pessoal, é legal, né, a gente poder partilhar um pouquinho, para o pessoal conhecer um pouquinho como é que é a estratégia num local, como é que é a estratégia no outro, e aqui como é que é? Eu conheço um pouquinho, mas gostaria de poder expor para o pessoal que está nos acompanhando, como é que funciona essa estratégia aí, Cleiton? Quantos quilômetros por dia? Como é que funciona assim? Segunda, como é que é? Terça, como é que é? O que tu tem, como é que é esse trabalhar da liderança para unificar esses grupos e levar a mensagem que está sendo partilhada, que está vindo através da direção apostólica? Amém. Então, são mais de 30 grupos espalhados, né, pela grande São Paulo, que na realidade envolve ali o ABC Paulista, que envolve São Bernardo, São Caetano e Santo André, já é São Paulo, né? Então, que já tem um trabalho já iniciado e pessoas que já estão se colocando à disposição para continuar esse trabalho. São cidades vizinhas, no caso. Cidades vizinhas, isso. Então, São Paulo e as cidades vizinhas, então tem esse detalhe, né? Então, todo dia a gente acaba se deslocando, e a questão, a gente até nem fala de quilômetros aqui, a gente compartilha, fala sempre de tempo, porque tudo aqui é muito demorado. Então, geralmente a gente anda de 15 a 25 quilômetros, de 15 a 25 quilômetros para fazer um grupo, né? Alguns grupos vão a 40 quilômetros. Se começou uma obra numa cidade chamada São José dos Campos, aí com o nosso irmão que tinha uns familiares, inclusive agora ele já está coordenando, isso que é interessante também, a gente falar do desenvolver as lideranças, né, na sequência, mas 110 quilômetros, então já se foi mais em direção ao Rio de Janeiro. Então, essas cidades que ficam próximas aí a São Paulo também está se desenvolvendo um trabalho, assim como, né, Barueri, cidades vizinhas todas aí, Carapicuíba, Itapevi, Jandira e todas as outras aí que já se desenvolve. Agora, irmão, o tempo aqui. Então, vamos lá. Para ir para um grupo, o horário normal para sair é 1h30 antes. É 1h30 antes para ir para um grupo. Então,
Um grupo mais perto, dá para sair 1 hora antes. Então, para não arriscar a atrasar. Então, não tem como, por exemplo, sair meia hora. Então, me recordo lá em Porto Alegre, ou Novo Hamburgo, né, Gravataí, a gente saía meia hora antes, né? E sair meia hora antes já era uma coisa assim, né? Já era um tempo, vou sair meia hora antes, né? E parecia que era algo, tipo, é muito, né? E eu vejo que as pessoas às vezes se incomodam, né? Por sair meia hora antes. A gente tem saído 1 hora e meia antes para fazer um grupo e investir nesse povo que realmente entregou o seu coração para Deus e Deus tem honrado isso e é muito bom. E esse é o tempo que se leva para ir para um grupo aqui, um grupo ali, e nós continuamos falando aí da rotina, de como levar esse alimento grupo a grupo durante a semana. O Cleider vai estar falando aqui no segundo bloco. Voltamos em seguida. De Bem com